Então vamos lá, né, senhoras e senhores? Vamos aí iniciando aí mais uma noite dos nossos estudos, da nossa rodada aqui de estudos. E estamos aí aguardando a entrada da nossa companheira Amanda, que com certeza ela está consultando seus astrólogos para ver se ela vai entrar no nosso estudo hoje. Então estamos aguardando por ela, senhoras e senhores. E mais estamos aí com o nosso profeta do caos, nosso quinto cavaleiro do Apocalipse, que não tem boas notícias hoje para nos dar, porque a NASA acaba de dizer que nos próximos 100 anos nenhum meteoro vai cair na Terra. Infelizmente, estamos dando essa triste notícia para todos nós esta noite. Eu estou aqui na ilha de Kos, na Grécia, no templo de Asclépios, pedindo aos deuses que eu possa ter paciência para aturar esse povo neste planeta, senhoras e senhores, porque o meteoro não vai vir. Estamos aqui com o nosso extraterrestre Jorginho, o construtor das pirâmides do Egito, mais conhecido como o Senhor Candeias, senhoras e senhores. Então vamos lá. Vamos embora. Pergunta 628. Se localizou aí, Jorginho? Caramba, para mim era 626. Olha que sacanagem. Posso dar largada? Positivo. Ripa na churipa, meu filho. Estamos nas leis divinas. Importante isso. Origem do conhecimento da lei natural. Última pergunta. 628. Por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. Nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos que estavam em poder do que consideravam uma ciência sagrada, e do qual faziam mistérios aos que, de acordo com o seu julgamento, eram profanos. Deveis compreender, com o que conheceis agora das leis que regem os fenômenos das comunicações dos espíritos, que esses indivíduos recebiam apenas algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Isso é importante, hein? Essa parte é muito importante. Entretanto, não há para o homem estudioso nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há os germes das grandes verdades, que ainda que pareçam contraditórias, esparsas, que estão em meio a acessórios sem fundamento, são muito fáceis de entender, graças à chave que o Espiritismo dá para uma multidão de coisas que puderam até aqui parecer sem razão, e que hoje a realidade vos demonstra de uma maneira irrecusável. Não deixais, portanto, de tirar dessas matérias assuntos de estudo. Elas não são muito ricas e podem contribuir muito para a vossa instrução. Babu, você falou como é que é? Preste atenção no quê? No emblemático, é isso? Aqui, ó, quer ver? Simbólico? Ó, deveis compreender com o que conheceis agora das leis que regem o fenômeno das comunicações dos espíritos, que esses indivíduos, antigamente, o sacerdote, todo mundo lá atrás, recebiam apenas algumas verdades esparsas no meio de um conjunto de equívocos e a maior parte do tempo simbólico. É aquilo que eu coloquei hoje no grupo que a Gênese traz. A alquimia é alguns germes da química, mas ali tipo, tinha muito simbolismo, muita coisa. Então, hoje em dia, quem tenta ainda conciliar alquimia com química, não conhece nenhum nem outro, que nem Kardec. Mesma coisa para astrologia, para astronomia. Mesma coisa para o espiritismo, para magia e feitiçaria. Ali tinha alguns germes. É que nem os mitos do grande dilúvio, Arca de Noé. Você tem algumas verdadezinhas, alguma coisa assim, mas o restante é tudo simbolismo só.
Aqui na minha tradução do boleto aqui, diz o seguinte, que a palavra simbólico vem como a palavra emblemático. Emblemático é um pouco diferente de simbólico, porque simbólico você passa de dúvida. Olha, eu considero o seguinte, é que antigamente a ciência só se fazia dentro dos templos. Por exemplo, assim, quem era médico antigamente, na antiguidade, era sacerdote, quem lia era sacerdote, quer dizer, então não havia diferença de você trabalhar entre a parte de religiosidade e a parte da ciência, porque quem era a ciência era sacerdote, ou seja, os templos, eles eram todo esse conjunto. Mas aí que tá, então, Jorge. é que ele dá uma parte. Quer dizer, agora falar o seguinte, que a verdade é esparsa, o Babu, eu entendo que a verdade para cada grupo, ela vinha de acordo com a sua visão, entendeu? Mas o fundo era real. Você pensa bem. Mas são pequenas coisas, Jorge. Eram pequenas coisas, que nem os espíritos assim, ó, hoje que a gente está tendo a oportunidade, vocês são de conhecer grande parte da verdade. Antigamente era uma coisinha. Aí o sacerdote do templo tinha muito animismo, tinha muito negócio simbólico, ele enfeitava com simbolismo, mas a verdade era pequena para ele. E em cima disso ele fazia um castelo. É isso que os espíritos estão falando. Sim, porque naquela época ainda era preciso a simbologia, mas eu considero que a simbologia hoje, a ciência precisa dar uma pintada, porque você pensa bem, ela não pode ser árida. E quem traz, digamos assim, a pintura é a filosofia. É ela que dá uma ideia para a ciência ficar palatável, entendeu? Mas não, lá o que tinha atrás era pouca coisa, Jorge. Não tinha muita coisa para você descobrir ali. É por isso que daquele trecho lá da Gênesis, assim, ó, alquimia antigamente tinha alguma coisinha, mas hoje querer entender a alquimia e deixar a química para trás, não tem mais como. Lá, a alquimia tinha uma coisinha ou outra, depois tinha um monte de besteira. Tipo assim, ali nasceu a química, assim como ele fala que lá atrás tinha astrologia carregada de besteira, que hoje em dia tem astronomia e tudo mais. É a mesma coisa que ele colocou o espiritismo, magia e feitiçaria. Tinha um monte de coisa ali que hoje, tipo assim, tanto que ele fala assim, o caminho que está o espiritismo para magia é enorme, não tem mais como comparar essas coisas. Gil, diga tu alguma coisa aí. Então, eu imagino que assim, aquela época, o pessoal que tinha mediunidade, acontecia a mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, com os médiums. Eles não conseguem, muitas vezes, realmente entender a mensagem. E acaba passando a sua interpretação para aquilo que eles viram. E aí misturavam as coisas materiais, terrenas, devido até ao atraso ainda daquela época do conhecimento das coisas espirituais. Então, muitas vezes essas criações alegóricas eram dos próprios transmissores da mensagem, que não sabiam exatamente explicar muita coisa daquilo que eles viam, né? É só ver aí o livro do Apocalipse, o que João muitas vezes viu, ele não conseguia explicar, porque era parte de um futuro muito distante e ele só tinha o conhecimento da época que ele viveu para traduzir a mensagem. Então, muitas das coisas saíram de forma alegórica. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender exatamente o que está querendo dizer, porque é uma coisa alegórica, né? E aqui eu acho interessante quando ele fala que nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, ou seja, para todo mundo foi passado ali as pequenas coisinhas ali, então ninguém pode alegar ignorância de tudo, todos receberam alguma coisa. Agora, muita coisa ficou sem sentido porque os transmissores da mensagem não souberam passar o conteúdo com fidelidade. É a mesma coisa que acontece hoje com muitos médiums. Mas, Cláudio, aí é que nós vemos a sabedoria, a lucidez de Allan Kardec. Você pensa bem.
através de somente os médios da Federação Espírita Francesa, né, que era a academia dele ali em Paris. Se ele não mandasse a mesma pergunta para vários médios do mundo, ele também ia ficar com essa verdade alegórica só presa na interpretação do coisa, daquele grupo. Quando ele manda essas mesmas perguntas e cada espírito, de acordo com a compreensão do seu médium, fala coisas semelhantes, ele aglutina e cria um contexto. Então, na verdade, os sacerdotes naquela época não tinham esse tipo de ligação, porque eles eram, digamos assim, o cara era egípcio, o cara não ia conversar com o sacerdote Tita para perguntar, olha, aqui nós vemos que Ra faz isso, e aí? Não tinha isso. Então, a verdade ficou localizada naquela condição que você falou, do médio do local, sem poder averiguar. Se Kardec não tivesse tido essa lucidez de mandar essa condição mediúnica para vários grupos diferentes, cada um com a sua condição mediúnica, ele não teria criado um contexto mais elaborado, porque ele teria só a visão dos médios da França, do Paris. A segunda parte, nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas como hoje. Naquela época, mesmo que tivesse essa rede, não ia ter como. Não era apropriado para a época ter esse tipo de revelações naquela época. Mas, Babu, mas tendo essa visão de que verdades semelhantes, mesmo ditas de formas alegóricas, têm um fundo comum. Esse fundo comum seria uma verdade, digamos assim, assentada. Só faltaria alguém naquela época criar, olha, você vê assim, a semelhança é essa, entendeu? Mas as coisas não vêm antes do seu tempo, Jorge. Não poderia ter feito naquela época, porque tipo, a humanidade não ia compreender. Em 1800 a humanidade mal compreendeu ainda, imagina lá antes de Cristo. Tem razão, aí sim. Aí realmente tem... nós temos que dar, digamos assim, razão à nossa ainda pequenez de compreensão e de abertura a ver a realidade. Aí sim. Mas é o que está escrito aqui na resposta. Ele começa, hoje, nunca como hoje, foi permitido tanta instrução. Não adianta... E que eu coloquei ontem lá também da Gênesis, as coisas o Espiritismo só veio quando a ciência já estava assentada e não conseguia mais responder a algumas coisas materiais, porque ela só via pelo ângulo material. O Espiritismo não podia vir antes da ciência. Tinha que esperar a ciência consolidasse para ela poder explicar um pouco também o que faltava para a ciência. Olha, Babu, isso... É bom que fique gravado, porque, na verdade, é isso mesmo. Porque as ideias de espiritualidade que a doutrina hoje coloca de maneira macetada, elas já existiam em tese. A reencarnação, a mediunidade, chega, como o Cláudio falou, de alegoria dos seus sacerdotes. Mas a ciência foi que fez a doutrina ser testada e mostrar a sua base. Tem razão. Sem a ciência estar mais, inclusive até materialista, ela seria atrapalhada. Claudinho? Tem uma notinha de rodapé aqui do vovozinho aí do Babu. Do Babu, diga aí. Diz assim, os textos sagrados das grandes religiões, como a Bíblia e os Vedas, os sistemas de antigos filósofos, as doutrinas de velhas ordens ocultas ou esotéricas, todos encerram grandes verdades nas suas contradições aparentes. Os espíritas não devem recuar diante desses sistemas ou ver-lhes apenas as contradições, quando possuem a chave do espiritismo, com a qual estão aptos a decifrar-lhes os enigmas, descobrindo poderosos motivos de esclarecimento. Também nos sistemas modernos de filosofia ou de ciência, por mais contrários que pareçam aos princípios espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades. O espiritismo vai dar a chave de um monte de coisa que está lá do Antigo Testamento, do Evangelho, isso dá, mas tem coisas lá que também o espiritismo não explica, porque não tem explicação, porque é fantasia só. Tem coisas que... por exemplo, principalmente Antigo Testamento,
Tem coisas ali que só os sacerdotes da época e que sabiam o significado. Eles próprios colocaram de uma forma enigmática, que era justamente para que eles é que pudessem fazer essa tradução, vamos dizer assim, né? Até eu estava vendo ontem a Record terminou segunda-feira a novela do Gênesis, né? Agora começou uma outra que é a Bíblia. Acabou a Gênesis? Acabou. Quer dizer, agora vai entrar o Deuteronômio. Aí eles começaram a reprisar todo aquele comecinho de Adão e Eva, tal, não sei o quê. Aí tava assistindo, assisti só um trecho, porque repetido da mesma coisa é muito chato. Mas aí tava vendo lá aquele trecho, e eu lembrei do dia que a gente falou sobre o negócio de Adão e Eva, né? A mudança de princípio inteligente para espírito e tudo mais. E aí tem um trechinho lá que o Adão fala, né? A gente não pode comer aqui dessa árvore, que é a árvore do bem e do mal, que Deus proibiu. Poderia comer de todas as árvores, todos os frutos, menos essa, que é a árvore do bem e do mal. Que é a alegoria mais na cara essa do que essa transição do princípio inteligente para o espírito. O animal conhece o que é bem e o que é mal? Não conhece. A partir do momento que você comeu o fruto da árvore do bem e do mal, você passa a conhecer o bem e o mal, que é quando você é um espírito humanizado agora. Quer uma alegoria mais na cara que essa? Mas aí é que tá. O Babu, e vocês colocaram uma coisa interessante. A doutrina, ela é muito lúcida nesse ponto de que quando nós lemos alguma coisa que nós não concordamos, antes de você discordar do texto, você vai buscar e poder, digamos assim, debater de maneira inteligente com o texto da doutrina. Agora, o espírita, ele não faz isso porque ainda tem aquele ranço da heresia de que você está criticando a religião, entendeu? Por isso que o espírita, muitas vezes, ou ele acha que o texto tem que ser melhorado porque não entende, né? Coloca assim, Claudina, tem muita coisa no livro dos espíritos que a gente não precisa falar mais, que não é fluidos, agora é energia, mas ele não entende ainda o texto porque ele não debateu com o texto ainda, porque ele considera que isso aqui é sagrado e o sagrado é um dogma, entendeu? Pois é. Agora, mas o que acontecia antigamente também, gente, quem é que ia contradizer ou debater com um sacerdote que tinha direito de vida ou de morte diante de qualquer um que era ignorante, entendeu? Por exemplo, o sacerdote era o único que lia, era o único que era intelectualizado, ele era o homem da ciência e era o homem da filosofia, quer dizer, o que ele falava era lei. Então, nós aprendemos que a religião, ou a religiosidade, ela tem que estar sempre submissa a alguém a quem você coloca um poder que ele também não tem, na verdade, né? E aí, como você falou, o cara cria alegorias para te ensinar, porque como você é ignorante, você vai na fábula ou no simbólico, né? Então, porque a questão simbólica é porque naquela época as pessoas ainda tinham conhecimento muito frágil, muito raso ainda, não se podia falar. Como é que você podia falar que vieram espíritos de outro planeta reencarnar aqui, por exemplo? Como é que podia dizer uma porção de coisas sobre o plano espiritual? Então não tinha como, tinha que falar através de símbolos, né? O problema é que até hoje muitos continuam apegados a esses símbolos como literal, né? Vide aí a questão que foi feita a pesquisa, que 25% dos brasileiros ainda acredita que Adão e Eva são personagens reais, né? Então, a mente precisa evoluir. Porque você pensa bem, Claudinho, você falou de Calvino, né? Mesmo na época do Lutero, quando ele procura tirar até algumas ideias, digamos assim, escabrosas que veio com coisa do catolicismo, quando ele fala o seguinte, a fé sem obras, ela é morta. Aí Calvino, pela própria leitura da Bíblia dele, né, falou, não, basta ter fé
e porque você é pela graça. Então, você pensa bem, cada um buscou dar um colorido de acordo com o que ficasse mais palatável para o seu grupo. Você pensa bem, na mesma época de Lutero, quando Calvino começa a criar essa contradição luterana, que era alemã, ele fala assim, Lutero coloca bem, a cada um segundo suas obras, porque a fé sem obras é morta. Ele falou, não, basta ter fé para ser salvo, você não precisa fazer mais nada. É a graça de Deus que te salva. Quer dizer, então, foram interpretações errôneas do texto que estão aí até hoje. Infelizmente, as pessoas ainda não conseguiram entender a essência da mensagem, né? Pega pela literalidade do texto. Infelizmente, é isso aí. Exatamente. Então, vamos sequência aí? É o bem e o mal. Agora é o 3. Item 3, o bem e o mal. Foi mal que começou a bater gente aqui na porta. Voltamos. Pergunta 629. Acho que é cobrador, hein? Não, é aquele pessoal que vende saquinho de lixo para instituição. Não, mas é a mãe dizendo, menino, bota a blusa que começou a esfriar em São José dos Campos. Jorjão já botou blusa lá em Jacareí. Eu liguei o ventilador aqui, Jorge. Tá tão calor aqui, São José. Aí Jacareí não passa esse pessoal vendendo saquinho de lixo, não? R$5, tipo, ou R$10, 5 saquinhos de lixo, alguma coisa assim? É na feira de domingo, porque é sempre os caras querendo colaboração para o grupo que tem aqui, ali no Paraíso, né? Em relação aquelas de paradigma, né? Aqui eles passam batendo. E aí, tipo assim, quem trabalha de home office tá perdido, porque os caras querem fazer o maior discurso e você tem que trabalhar, e os caras querendo contar a vida lá, e tipo assim, é muito difícil isso aí. Então vamos lá, 629. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Ou seja, regra de conduta, regra de boa conduta, distinção entre o bem e o mal. Então a gente ainda está longe disso daí, de realmente termos uma regra de boa conduta, porque, por enquanto, o interesse ainda é muito material. Como é que se fala? Como é que fala aquele negócio? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Meu pirão primeiro. Aqui nesse mundo é isso. Mas o Claudinho, aqui Kardec, juntamente com os espíritos, já coloca na moral embutida a ética, né? Porque você pensa bem, porque ética e moral são semelhantes, mas tem uma distinção. A ética é aquela que dá substância ou estrutura à moral, porque a moral aqui espírita é a moral do bom proceder, é a moral da virtude, ou seja, a vida ética. Porque se nós colocarmos moral, é a definição de proceder em sociedade, porque tem moral que não é espírita e moral espírita, porque a moral espírita, o proceder espírita tem que se basear no espírito. Ou na compreensão, é claro, porque a virtude não é... A moral é só uma, Jorginho. Não tem moral espírita, moral católica. A lei de Deus é só uma só. Sim, Babu, mas aí é que tá. A compreensão de moral aqui, por isso que é importante entender. A moral aqui, ela já está imbuída da questão ética, ou seja, só que ela tem uma base de espiritualidade, ou seja, você ser virtuoso não é uma questão de você ganhar o sol, ganhar o céu, ou viver bem na sociedade, porque
Para quem que isso serve? Não serve para o corpo, serve para a alma. Então, viver bem é dar sustentação a uma condição de espírito. Não é uma condição, digamos assim, eu sou bom, eu vou ser eleito do Senhor. Não, é mais amplo do que isso. Por isso que está embutida nela, nessa moral aqui, a ética. O que eu vejo é que hoje aí a gente se baseia por uma ética, o que eu gosto de usar como ética, são um conjunto de normas da atualidade, para a gente poder viver como uma sociedade com o mínimo de entendimento possível. E quando a gente alcançar essa moral que é única só, não vai precisar mais de lei, de conjunto de éticas, você não vai atrapalhar seu vizinho, você não vai roubar fulano, você não vai, querer subjugar alguém, então, não vai precisar desses conjuntos que a gente sempre vai mudando, essas éticas. A ética do século passado era uma, a de hoje é diferente. Então, assim, a moral, a verdade é uma só. A gente está tateando, a gente está tentando descobrir ainda. Então, aqui, ó. Boa questão, é isso mesmo. Diferença entre ética e moral. A principal diferença entre moral e ética é esta. A moral é o conjunto de regras que diz às pessoas o que é certo e o que é errado. Enquanto a ética é uma reflexão sobre a moral, ou filosofia da moral. Então, moral é uma só. Ética, aí cada um tem a sua. Mas aqui ela consubstancia isso, por quê? Como o Babu colocou, nós temos que olhar na pergunta 621, porque tudo é uma latência. Olha lá, o que diz a 621? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ela não está clara de acordo com a concepção que nós temos, mas ela está em latência. Por isso que ela vai se desenvolvendo até atingir aquilo que você fala. A moral é uma coisa só, é a lei de Deus. Só que essa virtude é um desenvolvimento em relação à evolução do quê? Do espírito, não da pessoa humana, porque a pessoa humana morre. Então, todos nós temos, né, na nossa consciência o que é certo e o que é errado, ou seja, todos nós temos o conceito do que é moral, do que é certo e errado. Só que nós nos conduzimos, muitas vezes, contra essa moral. E é quando acontecem as coisas que a gente acha que são, né, infortúnios da vida. Por quê? Porque a nossa conduta está eticamente desconforme essa moral. Ou seja, a filosofia, a compreensão, boa, beleza. Então, aí, quando a gente age contra, a gente está infringindo essas leis, e aí a gente acaba tendo a colheita, né? A gente recebe o retorno por estar fora dessa lei. É igual você estar numa estrada. Você está numa estrada pavimentada, bonitinho, você sabe o caminho a seguir. Mas aí você prefere se embrenhar lá nos espinheiros lá. Você vai se lascar todo. Mas foi a sua escolha. Não, eu acho que por aqui é melhor. A escolha foi sua. O caminho você sabe onde é que é. Você preferiu ir para um atalho que vai te espinhar todo, o problema é seu. Isso é ética, a sua escolha. A estrada é a moral, é o que você está vendo, que você sabe que é o certo e o que é errado. Então aí cada um vai ter as consequências conforme a sua conduta. Claudinho, deixa eu ver se eu entendi bem o teu consenso aí. Ó, eu vou colocar isso aqui como símbolo para que você veja se eu entendi corretamente o que está dizendo. Nós temos uma estrada pavimentada, aqui é a Dutra, aqui. Só que na Dutra tem vários postes, vários totens com cartazes ou colocações. Por exemplo, curva acentuada à direita ou à esquerda. Ou seja, existe um símbolo que mostra que aquela curva é perigosa. Então, ele te coloca, inclusive, a velocidade para você atingir aquele espaço. Ou seja, se você não sabe decifrar aquele símbolo de virar à esquerda com muita inflexão, você não vai diminuir a velocidade. Só que, para isso, você tem que bater o carro algumas vezes, ou não?
Aí Eu já é tenho que outra fazer coisa um que você está curso de... falando, aí é o que você está falando, já é outra coisa. É o desconhecimento. Ninguém pode ser punido por estar desconhecendo as regras. Não, mas aí você morre na curva. Se você desconhece, você não Não, entende não. o símbolo. É a mesma coisa você pegar um espírito recém saído da animalidade e você exigir dele uma conduta de um espírito que já tem milhões de anos na humanidade. Quem já está muito à frente, já conhece de cor salteado as regras, é uma coisa. Quem começou hoje é outro. É a mesma coisa eu contratar uma estagiária aqui para trabalhar para mim, já exigir um conhecimento de alguém que tem 20 anos de experiência. Mas, mas Claudinho, aí é isso que eu ia te perguntar. Mas quando você vai pegar um carro, né, pegar o seu veículo, você vai fazer um curso, pelo menos básico, de direção numa escola. Aí você já está enrolando, você tá criando coisas que eu não falei. Eu falei assim, você tem uma estrada. Você sabe o caminho que você tem que seguir. Mas em vez de seguir esse caminho que você sabe que é o certo, você prefere se embrenhar num atalho cheio de espinheiro. E aí lá foi a sua escolha. De acordo com a sua ética, da sua filosofia, do que você acha que é certo e que é errado, você foi pelo atalho. E aí você se embrenhou nos espinhos e se lascou lá. Então, o que acontece? Você teria que voltar à estrada que você conhece, que você sabe que é o certo. Mas, Claudinho, esse espírito que embriou num atalho sem asfalto, ele já tinha que ter feito um curso básico de direção. Quer dizer, Jorge, não é isso que eu estou falando, Jorge. Você está inventando coisa que não está no roteiro. Quando a gente entra na humanidade, começa a reencarnar como homem, o critério, vamos falar assim, divino com a gente, não é o mesmo critério de hoje. Tipo assim, vamos falar que nas primeiras encarnações é mais instinto, eu vou sair matando por qualquer coisa. Então Deus, tipo assim, vamos colocar uma figura assim para perdoar. Deus não vai condenar a criatura, porque a criatura está começando a pegar ainda, não tem diferente de hoje em dia que sair matando outra vida. Deus vai falar assim, meu amigão, o que você está querendo da vida? Você já você já conhece já o básico para você se orientar. Aqui lá não tem nenhum básico, ele está aprendendo. Sim, foi isso que o Cláudio colocou. Você não vai exigir de um espírito, digamos assim, de uma pessoa que mal começou a pegar um carro e vai colocar ela num caminhão. Você não pode fazer isso, o cara vai morrer mesmo. Mas o seguinte, para que você consiga pegar um caminhão, você vai ter que ter uma estrutura de conhecimento básico muito bem estruturada. Ou seja, você não pode ser castigado por aquilo que você desconhece. Só que a lei de aprendizado, ela não te castiga nunca. Ela faz você repetir a lição até que você compreenda. Aí você fica consciente do aprendizado. Porque, por exemplo, se eu vejo um símbolo que eu compreendo, que é curva acentuada à esquerda, e mantenho a minha velocidade, eu sou responsável pelo acidente. Senão eu não sou, caramba. Mas antes de você conseguir... É isso que eu estou colocando. Antes de você conseguir pegar um caminhão, você vai ter que agregar, agora eu estou falando como espírito, você vai ter que agregar algumas condições para você poder sentar no caminhão. E essa condição é saber assim, ó, essa plaquinha aqui não vai querer acelerar que você vai à morte. Então, antes de alguma coisa, de poder ser julgado, a gente é preparado. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento ainda. A gente tem que ter, tipo assim, não aparece, ó, próxima encarnação você vai ser motorista. Umas 3, 4 encarnações, eu vou ir, primeiro eu vou assim, no sentido que a gente vou pegar uma bicicleta, primeiro eu vou entender lei de trânsito, para depois, daqui umas 3 encarnações, poder dirigir um caminhão. Não vai ser, tipo, senão não tem como mesmo. Sim, Você já vai sentar no caminhão e vai embora. É isso que você conceituou ou não? Mas é o que ele falou lá atrás. Tipo assim, no começo, quando a gente está encarnando, as primeiras encarnações, o nível de cobrança não é tão alto do que é a gente agora. Que nem assim, nos primeiras encarnações, lá como um negócio humano, eu ia sair matando. Deus não ia julgar tanto eu.
do que eu sair matando agora. Eu já percorri, já tive alguns poucos conhecimentos para poder fazer assim, ó, não mata mais. Claudinho, coloca o teu pensamento aí. O que eu coloquei é justamente isso. Se você tem lá a estrada adiante, que você sabe que é aquela estrada e que acerta. Você prefere se embrenhar no espinheiro? É uma experiência sua. Você vai se lascar até você entender que o certo é aquela estrada. Entendeu? Então, a moral é a estrada. A ética é aquilo que você faz com esse conhecimento da estrada. Se você prefere não seguir a estrada e pegar um atalho e se lascar no espinheiro, o problema é seu. Foi porque o julgamento do que era o certo e o que é errado de forma equivocada. Aí você vai passar por aquela experiência dolorosa até entender que você tem que voltar para o caminho que é a estrada. Mas antes de você cair para a estrada, você vai ter um conhecimento ainda. Você vai ser preparado para pegar essa estrada. Não vai pegar, assim, ó, largou você, vai, ó, isso aqui, vai ver onde que vai dar isso aqui. O espírito não vai. Aos poucos ele vai sendo preparado. Aí, tipo assim, ó, antes de você pegar a adulta, vamos pegar essa estradinha de terra aqui, ó. Vamos pegar uma outra estradinha já para alimentar. Vamos pegar uma outra. Você, até chegar numa adulta, você está sendo preparado. Você está recebendo essas suas morais. Mas é isso que a gente estava falando desde o começo. Não, porque essa questão, quando ele falou, eu coloquei esse símbolo. Por exemplo, mesmo hoje, né, já na nossa condição de compreender o certo e o errado, ainda essa consubstanciação que você falou da ética é complicado, porque você pensa bem. O cara faz o curso lá na escola de habilitação, aprende o seguinte, que você não deve utilizar o celular enquanto estiver dirigindo. Agora, por mais que isso esteja criado dentro da Constituição, as pessoas ainda mandam mensagem e falam no telefone. Você pensa bem, quer dizer, a lei já te ensinou, todo mundo já sabe sobre isso, sabe entre aspas, né? Porque se você não utiliza, você não sabe, mas tem um conhecimento embasado, mas o quê? A ética de não utilizar para o bem de todos, o pessoal usa. Então, você sabe da lei que você não pode dirigir e falar no celular ou digitar no celular. Isso você sabe. Então, isso está na sua mente. Moralmente, você sabe que é errado. Mas no seu entender, eticamente, você acha que você pode transgredir aquilo. É a sua forma de agir. Só que se um guarda ver, você vai ser multado, ou você pode causar um acidente. E aí, como você falou, aí a sua responsabilidade por já ter uma condição de entender que não deve fazer, mas faz, aí é como o Babu colocou. A lei do retorno, a lei de cobrança de aprendizado fica mais pesada, mais agressiva, né? Com certeza. Vamos lá, gente, 630 aqui, ó. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Caramba, acho que... Quer dizer, mesmo que... você pensa bem, mesmo que você esteja na estrada e você sabe que dupla lista amarela na pista significa que você não pode ultrapassar de maneira nenhuma. Mesmo que alguém fique buzinando na sua traseira, se você sabe que distinguir o bem do mal, você não vai ultrapassar um caminhão só para poder dar passagem, porque o cara está com pressa. Não, eu não vou ultrapassar porque eu sei. Dupla lista amarela na pista, você não pode ultrapassar de jeito nenhum. Porque mesmo que eu ultrapasse, né, e não venha ninguém da pista contrária, eu já estou infringindo a lei. Porque é lei divina, então você pode escapar da lei humana. A nossa lei humana ainda é muito imperfeita, não traduz a realidade da lei divina. A gente só vai chegar nesse ponto quando a gente se tornar espírito perfeito.
Então, por mais que a gente conheça a lei e queira, por livre-arbítrio, fazer o que não é o correto, a gente vai responder. Mesmo que aqui na Terra, eu até pergunto o livro dos Espíritos, vocês fazem coisas que vocês nem suspeitam que para Deus, tipo assim, seja uma infração. Então a gente pode fazer aqui, achar, mas lá vai ser mais. Lá é lá, aqui já é diferente, né? Aqui a cartilha é outra. A cartilha é outra, é. Porque tem aquela chamada regra de ouro, né? Como distinguir o bem do mal? Como que eu sei se o que eu vou fazer é bem ou é mal? Basta lembrar se você gostaria que o mesmo fizessem contra você. Se você gostar, beleza. Se você não gostar, então não faça. Porque isso é importante mesmo. E quando você chega nessa questão, Babu, no mundo que nós vivemos hoje, mesmo à custa de gozação, de uma falação contrária à sua, você tem que fazer aquilo que a lei com letra maiúscula comanda, porque as pessoas que seguem as regras divinas não são consideradas pessoas fortes, firmes, né? É bobona, e esse aí é fanático, tal. Quer dizer, as pessoas que se regram, digamos assim, pelo bem viver, como diz o homem de bem lá no Evangelho, né? E aí é que vem a complicação. O cara fala assim, Jorge, ultrapassa, pô, não vem, a pista aqui é comprida, você pode cortar que não vem nada. Mas quem é que não está vendo isso, né? Então, se aqui tem duas faixas amarelas, é porque algum motivo tem, cara. Tem um conto indiano, budista, acho que é budista, sei lá, que é a Lucilena que fala, tipo assim, tava o pessoal lá no monge, lá no mosteiro, lá, aí tinha o mestre lá do mosteiro, aí todo mundo chegava para esse mestre, mas o nosso mosteiro aqui, tá caindo aos pedaços, tá tudo. E o pessoal ficava falando dele, tá tudo aqui, tá vazando, goteira, a porta, tal. E eles eram aqueles budistas que vivem de doação, ou seja, sem apego nenhum. Aí o mestre, uma hora, assim, vou testar esse pessoal. Falou assim, o seguinte, vocês têm que ir lá na cidade e roubar os materiais. Mas os caras olharam, você fala, mas mestre, tem que roubar, só que ninguém pode ver. Senão, como vai ficar a nossa reputação aqui? Aí tá. Daqui a pouco saiu todo mundo. Só ficou para trás. Aí o mestre disse, cadê você? Você não foi com o pessoal? Eu disse, não, porque eu me vejo. Ou seja, a consciência, assim, ninguém pode me ver, mas eu estou me vendo. Ou seja, a minha consciência não permite fazer isso. É uma moral da história. Se por mais que, tipo assim, você, vou fazer escondido, se você é uma pessoa de bem, a sua moral, a sua consciência não deixa você fazer. Jorge. Aí O senhor Candeias está congelando. Aí já é ética. Tá caindo também aqui o negócio. Tá travando lá o negócio, tá nevando lá, senador. Viu? Sobe e desce aqui. Aqui quando tá um calor de derreter, 631. O homem tem por si mesmo meio de distinguir o bem do mal? Sim, quando crê em Deus e de fato quer saber por que Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. São aquelas reflexões que a gente temos que fazer, que o Claudinho botou lá na definição de ética e moral lá. Uhum. Porque aqui não é a questão da religião, aqui já transcende a religião, né? Porque tem religiões que permitem uma coisa, outras não. Quer dizer, a transcendência. Não é uma lei da religião. Essa não pode, mas na minha religião permite que eu não use calça comprida. Mas na minha permite. Então, o que está certo e errado? Não.
é o que transcende a religião, o que realmente é a média de ser bom. Não é você usar saia ou calça comprida que te faz melhor. É a questão da razão, da consciência, né? Se fosse para a gente viver só para viver a vida, desfrutar das coisas, a gente não precisava da inteligência, do senso moral. Era a gente viver como os animais, comer. Sim. Então, se para o homem foi dado a inteligência, a consciência, então a gente tem que pensar, para que serve isso para mim? Não é só para poder amontoar mais coisas, em vez de fazer uma caminha, fazer uma camona. Não, tem outras coisas. É que a gente ainda só vê o lado material, só quer o conforto. Porque isso quem coloca bem é o Cláudio. É que nós estamos ainda bastante materializados ainda, né? Para nós, a matéria ainda tem, digamos assim, tem uma preponderância um pouco pesada. Como dizia minha mãe, use a inteligência que Deus te deu. Mãe é mãe. Vai buscar blusa, menino, que vai fazer frio em São José dos Campos. Já quer ir, já está fazendo frio. 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem enquanto em realidade está fazendo o mal? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. A regra de ouro. Regra de ouro. Se você não quer que alguém faça alguma coisa contra você, não faça com os outros. É simples, aí que está o uso da razão, da inteligência. Por isso, complementa a questão 631. Analisa. Exatamente. É que nem a prece da serenidade que sabe só um pedaço, né? Senhor, dá-me a condição de compreender uma coisa da outra, não sei o que lá, e a inteligência para distinguir uma coisa da outra. Aquela prece do AA é essa, a prece da serenidade. Vocês estavam me ouvindo? Sim. Sim. Ai, aqui. Agora parou. Agora deu uma queda. Não, tava só se eu apertei aqui no... Agora não. Ah, então foi, acho que quando eu coloquei o livro aqui que eu pensei que eu tava falando e, tipo, vocês não estavam me escutando. Como diz o pessoal daquela série Sil, alto e claro, copiando. Jorginho só maratonando na série, depois reclama que a gente fica assistindo novela. Eu falei para você, a maioria do dia me perguntou, eu não tive resposta, mas Jorge, série não é novela? Eu falei, não, como não? Não tive resposta para rebater essa pergunta simples. Série é pior que novela, porque novela dura uns 8 meses, série às vezes é 2, 3, 4 anos, viu? Beleza, 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Cara, isso é verdade, viu? Sinceramente. Comente, isso é verdade. A cópia aí
veio para mostrar isso. Não sei se vocês viram aquele primeiro-ministro daquele país que é só ilhas, né? Ele fez uma transmissão para o pessoal lá da reunião do meio ambiente, numa região onde o mar já avançou em cima da ilha. Ele falou, ó, se não parar, o meu país acaba. Agora, será que nós vamos parar? Então, aí é um negócio que pode nos afetar futuramente, né? É que esse tipo de coisa a gente não percebe muito de imediato. Aqui, a comparação que ele faz, né? Ele pergunta, né? Porque em comparação à pergunta anterior, que seria uma regra de se conduzir perante o semelhante. Aqui está falando sobre si mesmo, né? Se essa regra poderia ser aplicada a nós mesmos, né? Nas nossas atitudes com relação a nós mesmos. Então, ele coloca aqui um limite que a própria natureza nos coloca, né? Que se a gente abusar de certas coisas, a gente sofre as consequências no nosso corpo físico. Então, é um limite para a gente entender até onde a gente pode ir, né? Que Deus colocou também, é uma regra natural. Então, se a gente escutar essa regra, a gente não vai ter grandes problemas. Se a gente prefere ignorar, assim como a gente ignorar a regra com o semelhante, com certeza nós colhemos as consequências. Quando a gente faz contra nós mesmos, é a mesma coisa. A gente acaba recebendo as consequências depois. Vamos embora. 634. Porque o mal está na natureza das coisas, eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em condições melhores? Já vos dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Veja a questão 115. 115, eu estou calando aqui, Babu, que eu vou ler a 115 aqui, já peguei aqui. Mas pergunta 115. Leia ou volta depois? Mas é questão da criação do homem, não é? Não, ela dá uma ampliada. Se você quiser que a gente leia depois, beleza, você lê primeiro o resto. É que depois ele vai mandar outra também, calma aí, vamos lá. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior se tomar o mal, sua peregrinação será maior. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por essa razão que há a união do espírito ao corpo. Aí tem a questão 119 também. Aí ele traz esse... Na 115, Babu, na 115 é isso, ó. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? A resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, aqui ele pergunta por que Deus não criou os homens já todo mundo tudo certinho. Ele coloca aqui, ele remete à pergunta 115 justamente para explicar que todo mundo é criado simples e ignorante, e o conhecimento que cada um adquire tem que ser por experiência própria. Deus não pode criar tudo prontinho e bonitinho. Senão, qual que era o mérito da gente ser perfeito já? E aí que ele vai falar assim, é por isso que o corpo, o espírito precisa do corpo, que é a questão 119. Exatamente.
que é o negócio da reencarnação, porque todos os espíritos precisam reencarnar, para justamente fazer essa alegoria. Ó, tem a montanha, pode subir, descer, tem o rochedo, tem o corpo do... Ou seja, precisa da experiência na carne para poder se desenvolver, para ganhar inteligência, para poder... Aqui o que ele fala aqui, ó, na 119 aqui, ó. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e à missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala, está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Eu gosto desses bate e volta que ele manda fazer pelo seguinte, você pensa bem, essa doutrina aqui, no século XIX, tira aquela ideia de que foi criado o demônio ou Jesus foi criado de maneira especial. Ou seja, nós espíritas, para as outras doutrinas, somos uma heresia, porque eu entendo que Jesus seguiu o mesmo sistema que todo mundo aqui está seguindo. Ou seja, ele foi um espírito simples e ignorante, passou por tudo que nós passamos e está onde ele está. Quer dizer, eu, você, o Claudinho e a Amanda podemos chegar até lá. Porque se fosse criado perfeito, era tipo o céu do que o pessoal entende, paraíso. Todo mundo ia ficar ocioso, não tinha o que fazer. Porque todo mundo já foi criado perfeito, então você não precisava, ficava um monte de espírito ocioso no céu lá. Então, todos os espíritos criados são simples e ignorantes, e cada um percorre seu caminho. Uns vão percorrer mais rápido, outros vão levar um pouquinho mais de tempo, né? Essa pergunta 634, ela responde àquela questão que há milênios o homem se depara e não consegue, nenhuma filosofia, nenhuma ciência conseguiu responder. Por que o mal existe no mundo? Sim. Isso é uma questão que existe desde os primórdios das civilizações. Na Mesopotâmia ficou escrito isso, né? O livro de Jó, que o senhor aí andou lendo aí algumas semanas atrás aí, ele é largamente inspirado numa outra obra mesopotâmica que é chamado de Poema do Justo Sofredor, que é praticamente quase que uma cópia dessa obra mesopotâmica. Qual a finalidade dessa obra que está lá no Antigo Testamento, o livro de Jó? Tentar explicar o porquê o mal existe no mundo. Tem resposta? Se você lê, na verdade não tem resposta. Por que o mal existe? Não tem resposta. Qual a resposta que, no poema do Justo Sofredor, da Mesopotâmia, qual a resposta que ele dá por que o mal existe? Porque os deuses querem assim. Então, na verdade, não há uma resposta. Por quê? Porque desde aquela época até hoje, nenhuma das civilizações, nenhuma das religiões, nenhuma das mitologias, das religiões pagãs, e até hoje as religiões cristãs, falam em reencarnação. Então, sem a reencarnação, não se explica o porquê do mal no mundo. Então, até hoje, as filosofias não respondem o porquê que o mal existe. Por quê? Porque não tem resposta enquanto não entender que existe a reencarnação. Sem isso, fica sem resposta mesmo. E o mal é devido à nossa ignorância. A gente enfiar o carro no espinheiro lá. E aí a gente pode também entender que o mal, na verdade, a adversidade, ela não é um castigo. Ela é simplesmente uma forma de você aprender ou agregar o conhecimento. Porque é o que diz lá na 119, né? Você tem que passar pelas provas para poder fazer essa inteligência ser desenvolvida. Quando você entende isso, não tem castigo, né? Não tem punição. Ela só fica mais longa para você alcançar o que poderia ser de maneira mais simples, né?
Não existe o castigo, existe uma correção, né? Você precisa Correção, sim. que vai onerar um pouco o espírito, no sentido que ele vai ter que trabalhar um cadinho mais, porque ele descompensou de uma coisa. Porque tem aquele negócio, se você vê a placa ali de você está 80, a placa mostrou, você tem que baixar para 50, porque tem uma curva, se você não baixar, você vai enfiar no abismo, aí você vai para o hospital, vai ficar um tempão lá, mas Deus me castigou, não, é que você não leu a placa. Se você tivesse diminuído, aí a próxima vez que ele vê uma placa de 80 para ir para 50, ele vai realmente diminuir a velocidade. Enquanto ele não aprender, ele vai bater no barranco, cara, não tem jeito. Babuzão, meu filho, é tu? É senador, acabei de ler. Eu li só os adendos aqui, tem razão. 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. Essas diferentes posições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Aí, beleza. Porque aqui nessa pergunta, se a gente lê de maneira, digamos, artificial, ele parece que dá uma contextualização do seguinte, por exemplo, se você é uma classe B, uma classe A e uma classe C, as posições sociais, de acordo com as suas necessidades, são embasadas na realidade. Você é da classe A, então você pode ter uma casa melhor, tal, enquanto a classe C, de acordo com o ela está, tem que ficar na miséria. E não é isso que está dizendo aqui no texto. O que está querendo colocar aqui é que, assim, essas condições sociais foram criadas pela humanidade. Essas necessidades, se são supérfluas, foi criada pelo homem. Né? Agora, se elas existem, é porque as leis naturais permitiram que isso acontecesse. E é natural que ocorra, porque com o progresso da ciência, progresso material, obviamente, ninguém vai ficar cozinhando ali com lenha. Né? Sim. Ninguém vai ficar caçando, sai do seu apartamento, sai caçando animal para assar no fogo. Então ninguém vai viver na Idade da Pedra. Embora o senhor gostaria de voltar na Idade da Pedra, a gente não vai voltar, né? Então esse negócio de celular, de coisa na nuvem, tudo faz parte do progresso da humanidade. Agora, o que a gente não pode é começar a achar que excessos e supérfluos fazem parte de uma necessidade, que não fazem. É isso que ele está colocando aqui. Cabe a nós distinguir isso, né? Distinguir isso, o que é artificial, tá certo. Agora o senhor, Jorge. O senador, só saber, 6 e 13. O 6 e 13 não, 8 e 13, vai até que horas? Vamos até 8 e 20. Vamos embora, então. Beleza. 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Isso tem a ver com aquela lei, se não me engano, ela é budista, se não me engano, né?
o mal é sempre mal, mesmo que todo mundo faça, e o bem é sempre o bem, mesmo que ninguém faça. Quer dizer, não é porque ninguém faz, quer dizer, agora, a questão aqui é exatamente isso, a lei de Deus é a mesma para todos os homens, ou seja, o bem e o mal são absolutos para todos os homens, quer dizer, não importa a sua posição, o que tem a ver é o seu grau de consciência. O que é mal a nível ético-moral é mal, seja você na classe C ou seja você na classe A. A diferença aqui que ele coloca é que você responde a essa arguição da consciência de acordo com o seu conhecimento, responsabilidade, posição, aonde provoque mais ou menos circunstância. É que tem um ponto-chave aqui que ele fala, né? Que é a segunda parte. Aqui, ó. A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticar. Ou seja, eu raciocino e falo assim, eu quero fazer isso ou não? Quero. Então, aí que está a grande questão. A gente dá aquela raciocinada, mas faz. Aí depende dessa vontade. Depende desse meu querer. A E aí que diferença vai está no grau, ele fala que a diferença está no grau de responsabilidade, ou seja, a gente não pode cobrar, que era o que a gente estava falando antes, a gente não pode cobrar de um estagiário a mesma coisa de alguém que tenha PhD, doutorado. Sim. E aqui tem uma notinha do rodapé, novamente, aqui do vovozinho do Babu. Diz assim, as pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável porque o bem de um povo pode ser mal para outro, e vice-versa. Aí vem aqui, tem uns termos aqui em francês, que eu não sei pronunciar exatamente, mas vamos tentar, né? Aí fala aqui um autor, né? Renouvier. Entretanto, em Ciência de la Morale, a compara às matemáticas. É uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Os sociólogos confundiram moral e costumes, mas ultimamente já distinguiram na confusão dos costumes uma regra geral, que é a aspiração comum do bem. Aí vem um outro autor, Bergson, em Les deux sources de la morale et de la religion, estabelece dois tipos de moral: a fechada, que decorre da coação, e a aberta, que é individual e não se sujeita às convenções. A moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é a ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus gravada nas consciências. Essa visão é boa do nosso amigo Clânio, porque ele era mestre de filosofia, né? Ele já via além desse tipo de conceito. Ele diluía isso, digamos assim, no pensamento transcendente. Isso que é importante para você entender isso dessa maneira. Aqui, pelo que eu entendi, o que ele está querendo dizer? Que muita gente, às vezes, confundiram as coisas, né? Moral e costumes. Uhum. Costume, cada povo tem o seu mesmo. Agora, a moral é única para todos. Há muitos e muitos anos atrás, eu li numa das enciclopédias que tinha lá em casa, que numa das tribos, uma tribo lá na África, por exemplo, a forma de cumprimento deles é dar uma cusparada na cara do outro. Então, a gente tem como cumprimento, a gente fala um oi ou a gente dá as mãos, aperta as mãos, né? Nessa tribo, a forma de cumprimento é um cuspir na cara do outro. É um costume. Mas ele está desejando mal para você? Não, é o costume dele. Não é igual ao mas se você receber essa cusparada, na tua consciência é uma ofensa.
No seu costume pode ser uma ofensa. Não. No nosso costume é uma ofensa, na deles não. Não. É aí que é complicado, né? Você tem que, antes que pensar o mal, você tem que pensar, pô, esse cara tá me cuspindo por quê? É igual, por exemplo, lá na Rússia, por exemplo, os homens se cumprimentam um beijando o outro. Beijando o outro. Aqui já a coisa já não é assim. Um homem beijando o outro. Para nós aqui, o nosso costume é outra coisa. Mas o problema é quando quer transformar algum tipo de costume em moral, né? Sim. Aí sim. Ó, 6h20. 6h20 não, 8h20. 8h20. Então, Zé Fini por hoje. Se